Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma de nossas lives do sábado, né? Seja mais um bem-vindo à nossa live. Aqui quem está falando é o Geraldo. Então, primeiramente, eu queria falar que eu estou muito feliz, eu estou muito animado com o que nós vamos ver aqui hoje. É um tema apaixonante, é relevante também, extremamente relevante para quem trabalha com Excel no dia a dia. E você também, que vai assistir depois, que não pôde estar com a gente aqui hoje, né? Com certeza, muita gente não consegue estar com a gente aqui ao vivo, em pleno sábado, mas agradeço também a sua audiência, que você que vai assistir depois, porque essa aula, né, essa live vai ficar gravada, assim como as outras dos outros sábados também, que você pode conferir aqui no nosso canal. A gente vai começar agora, iniciar a nossa aula. E para isso, né, eu já passei o tema para você, eu vou colocar aqui na tela, eu trouxe aqui uma pequena apresentação para a gente começar, ok? Então, o assunto, né, o tema de hoje da nossa live, assim como eu falei aí nas notificações, né, que eu avisei nas redes sociais, é introdução ao Power Query. Muita gente não conhece ainda o Power Query, apesar dele ser assim, ele é uma ferramenta nova do Excel. Nova assim que eu falo no sentido de tempo em relação ao Excel. Por quê? O Power Query deve ter mais ou menos aí os seus 13 anos, né? Deve estar mais ou menos aí, provavelmente ele começou ali em 2010, provavelmente, né? Assim, a data mais próxima aí, 2010, por causa da versão do Excel 2010. Então, é uma ferramenta relativamente nova, porque o Excel tem praticamente aí quase 40 anos, deve ter nessa faixa dos seus 38 anos de existência, o Power Query tem seus 13 anos. Então, é uma ferramenta aí, nova para muitas pessoas, muita gente não sabe usar ainda, muita gente quebra a cabeça com Excel, com fórmulas, e tem o Power Query para ajudar para você isso aí no seu dia a dia, né? E aí, você vai ver, quando a gente começar aqui a trabalhar com o Power Query, você vai ver que ele é de extrema importância, né? É uma relevância grandiosa para você que trabalha com dados, principalmente para você que tem que todo dia ficar executando tarefas repetitivas, todo dia você tem que trabalhar dados, né? Trabalhar informações para gerar um gráfico, gerar um relatório para o seu chefe ou para você mesmo, para dentro da sua empresa. Então você vai ter essas informações, você vai conseguir entender. Você entendendo o Power Query, você vai economizar bastante tempo. Eu até li um tempo atrás aqui, que segundo, né, o site da Microsoft, a maioria das pessoas, tem muita gente no mundo, gastam cerca de 80% do tempo tentando trabalhar os dados, gerando a informação primeiro, trabalhando os dados, né, trabalhando aqueles dados ali de forma que gere uma informação, que vai gerar um conhecimento e que vai ter uma tomada de decisão dentro da empresa. Então, pensa bem, 80% do seu tempo que você vai gastar trabalhando esses dados. E nem muitas vezes ele sai certinho. Às vezes o seu chefe bate o olho, não, mas aqui está faltando informação tal. Ah, mas comparando esse mês com o outro, está dando uma diferença muito grande. Olha, se tem um erro lá. Então pode acontecer muito isso. E aí a Microsoft, pensando nisso, né, pensando nesses problemas que acontecem no mundo todo, o que ela fez? Ela criou uma ferramenta, ela vem aperfeiçoando aí as ferramentas, né? Agora com a chegada também das inteligências artificiais, que em breve também vai ter aí para todo mundo o Microsoft Copilot, né, que é um copiloto, né, como se fosse um copiloto ali de inteligência artificial para as ferramentas da Microsoft. E aí tem o Power Query também, ou seja, ela está sempre melhorando isso aí para a gente, para economizar esse tempo, para você ter mais tempo aí para análise, né, para tomar decisão. E aí, você que trabalha aí com isso, você vai gostar. Eu vou mostrar para você aqui agora, vamos começar a nossa apresentação aqui, que é o seguinte. Nós vamos ver o seguinte, esses temas que nós vamos ver hoje na nossa apresentação. Primeiramente, Power Query explicado, ok? Então eu vou explicar para você o que é o Power Query também. E o que você precisa saber. Aqui do lado nós temos o seguinte, nós vamos entender o que é o Power Query. Depois, durante essa live, nós vamos aprender também como acessar o Power Query no Excel. Você vai ver que tem duas versões aí, para quem tem o Excel mais antigo e para quem está usando o Excel com a versão nova. Nós vamos aprender também sobre importação de dados, né? Nós temos aí mais uma importância, que é uma das coisas mais importantes que tem no Power Query. A transformação de dados, que isso aqui é o motivo da existência do Power Query, que é a transformação de dados. Ou seja, eu vou explicar para você aí, né, durante a nossa apresentação aqui, durante a nossa live, mas eu vou mostrar também na prática, ok? Não vai ficar só na apresentação, não. Pode ficar tranquilo que você vai ver na prática
como funciona o Power Query. Então, uma das principais aqui seria a existência, né? A causa da existência dele, o motivo da existência do Power Query é essa aqui, ó, a transformação de dados. Ao meu ver, é a principal, transformação de dados. Combinação de dados, onde você pode pegar dados de várias fontes e combiná-los. E por último aqui nós vamos ver sobre coluna personalizada. Então, para você aqui, se você aprender isso aqui durante essa live, você pode assim, se categorizar como se fosse um usuário avançado do Excel já. Apesar de ser uma introdução ao Power Query. Então, você entendendo isso aqui, você instalando a ferramenta na sua máquina, né, geralmente, dependendo da versão, ela já vai vir instalada, você já pode se considerar como usuário mais avançado do Power Query. Você vai se destacar aí em relação às outras pessoas do seu meio aí, ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar nossa apresentação com o primeiro aqui. O que é o Power Query? Olha só essa definição aqui que eu vou ler para você. É um assistente virtual que organiza e transforma dados complexos de forma eficiente. Olha só, assistente virtual, primeiramente, que organiza e transforma dados complexos de forma eficiente, ok? Então isso aí já é uma grande coisa, né? Útil para análise de dados, integração de informações de várias fontes. É como ter um ajudante inteligente para lidar com grandes conjuntos de dados. Explicando isso aqui, resumindo isso aqui, é o quê? É uma ferramenta que você tem instalado, que ela é como se fosse, a Microsoft chama ele de suplemento, né? É uma coisa à parte ali que tem no Excel. É como se funciona aquelas macros, né? Que você tem a parte de desenvolvedor, você tem macros, né? Tem tabela dinâmica. Então é uma ferramenta a mais aí dentro do Excel, que ele vai te ajudar a trabalhar as informações de forma mais concisa, ou seja, você vai conseguir, ao invés de você ficar digitando fórmulas, né, calculando, mexendo ali naqueles dados, o Power Query vai trabalhar para você isso aqui de forma mais fácil, com alguns cliques, é bastante intuitivo, você vai ver. Eu vou te mostrar a introdução, mas o que você for ver futuramente, você, né, olhando por curiosidade, você vai entender que é uma coisa muito fácil de entender. É muito fácil, e você vai ver que vai adiantar e muito a sua vida quando você for trabalhar com o Power Query. E outra coisa também, o Power Query existe em duas versões aí. Ele tem uma versão para Excel, e tem uma versão também para o Power BI. Então os dois são praticamente a mesma coisa, né? O layout, o funcionamento é praticamente a mesma coisa. Só que um é próprio para o Power BI, o outro é próprio para o Power Query, para o Excel. E aí você está sabendo trabalhar esse aqui do Excel, provavelmente, tranquilamente, você vai conseguir trabalhar com o Power Query do Power BI também. Ok? Então vamos lá. Continuando a nossa apresentação, o que faz isso aqui agora? ETL. O que significa essa sigla aí, Geraldo? Essa ETL, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Isso aqui é a forma do Power Query trabalhar. O que é o ETL? Da sigla, olha só, a sigla significa o quê? Letra E, extract, de extração, que no português é extração, o T, de transform, que é a transformação que eu falei, né? E load, que é o L, de carregamento. Ou seja, extração, transformação e carregamento. O que faz isso? O que significa isso aqui? Extração é o seguinte. Vamos pensar o seguinte, o que seria essa extração aqui dentro do Power Query? Você tem uma massa de dados, você entrou lá no seu sistema, lá no seu SAP, nos seus sistemas que você tem aí que geram informação, que geram dados para você, banco de dados para você, você vai pegar esses dados. O Power Query o que vai fazer? Ele vai lá e vai pegar esses dados aqui, vai extrair esses dados, vai buscar esses dados lá. Olha só, uma observação bastante importante. O Power Query ele não modifica lá a fonte não, viu? Ele não modifica a fonte. O que ele faz? Ele pega esses dados e transforma dentro dele. E gera informação dentro dele. Por exemplo, se você tiver uma base lá em TXT, em Excel, em Access, em MySQL, ele não vai transformar lá. Ele vai pegar esses dados, extrair esses dados para ele, para dentro dele, do corpo dele, e vai transformar esses dados em seguida. Ou seja, ele vai fazer o seguinte, deixa eu só colocar aqui no chat aqui para a gente ver se alguém está perguntando alguma coisa. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, interromper aí, pode falar que eu vou respondendo, tá ok? Se quiser comentar aí, ó, no chat tá aqui para isso mesmo. Então o que ele vai fazer? Ele vai extrair os dados daquela base de dados, pegar aqueles dados, ele vai trazer para dentro dele, e ele vai transformar esses dados, ou seja, ele vai higienizar essa base. Ah, eu não quero essa coluna aqui, vamos supor que se extraiu essa base dela, ela vem com 20 colunas, eu preciso só de 5. Então ele vai tirar essas 15 colunas aqui não necessárias para você,
tornando uma base mais leve. Ah, tem uma linha em branco aqui, vai excluir essa linha em branco. Mas assim, ele não vai fazer isso automático. É você que vai dar os comandos para ele. Com alguns cliques, exclui linhas vazias, exclui coluna tal. Então ele vai fazer isso para você. Então ele vai consertar isso aí. Essa aí que é a transformação. Ele vai higienizar essa base para você. Ok? E o último passo dele aqui da ETL é o carregamento, o load. O que seria isso? Após ele transformar essa base, ele vai te entregar essa base pronta. Ou seja, ele vai pegar essa base que estava relativamente feia, né? Vamos falar assim que ela estava feia, né? Não higienizada, vai transformar e vai carregar para você. Toma aqui, ó. Toma aqui a sua base prontinha do jeito que você queria. Ele vai te entregar essa base pronta, ok? É isso que ele vai fazer para você aqui. Então, extração, transformação e carregamento. Guarda isso aí, que vai ser importante para você. E continuando aqui, nós temos o seguinte, esse aqui é um esquema, né, é uma imagem que eu peguei lá do site da Microsoft mesmo, onde nós temos esquema explicando o ETL. Então aqui, ó, em primeiro lugar, nós temos aqui o banco de dados, nós temos aqui informações de dados, né, de rede, de internet, né, da web, e temos também informações que estão na nuvem. Então ele vai pegar qualquer um desses três aqui, né, ele consegue enxergar qualquer um deles, vai extrair esses dados. Aqui dentro no meio, escrito Power Query, ele vai transformar lá as informações, mexer, modificar, vai higienizar a base e entregar prontinho aqui, ó, para as outras fontes. Ou seja, vai entregar aqui para a Microsoft, para Excel mesmo, né, em formato de gráfico, em formato de tabela dinâmica, que você quiser. Ele vai transformar isso aqui, ó, vai entregar também no formato do carregamento para o Power BI também. E as outras fontes, Microsoft Dataverse, Microsoft Azure, ok? Então é isso. Ele vai pegar, ele vai extrair os dados, transformar os dados e carregar os dados. Então são essas três etapas aqui do Power Query, ok? Qualquer dúvida, viu, pessoal? Pode perguntar aí e pode comentar. Ok, então vamos lá. Um abraço aí. Um abraço, viu, Guilherme? Obrigado aí pela força. Então vamos lá. Continuando aqui, olha. Agora, o próximo passo da nossa apresentação. Daqui a pouco nós vamos entrar na prática mesmo. Eu tenho que mostrar, né? Eu tenho que apresentar para você que não conhece. Tem gente que vai assistir essa live aí e não conhece o Power Query. Eu fiz algumas pesquisas aí nas redes. A maioria, sei lá, 80%, 90% das pessoas que responderam, elas não conhecem o Power Query. Então, eu preciso explicar isso aqui desde o início para o pessoal entender o que significa o Power Query, ok? Então vamos lá. Como acessar o Power Query no Excel? Primeiramente, como acessar? Trazendo na tela para você aqui, essa aqui é uma tela, né? É uma faixa de opções, é aquela parte de cima do Excel, onde nós temos aqui, ó, o menu Dados, e tudo aqui que está em volta, olha só, você tem que obter dados, obter e transformar dados, tudo aqui que está dentro desse retângulo aqui, faz parte do Power Query. Não está escrito nada que está escrito aqui, ó, você pode observar que não tem nada escrito aqui Power Query, mas quando você vier aqui na faixa de opções, Dados, e vir aqui em obter e transformar dados, você vai, tudo que está dentro desse retângulo aqui, faz parte do Power Query. E o que significa essa tela aqui? Essa tela aqui é da versão de 2019 para frente, a versão do Excel 2019. Essa versão minha aqui é a 365, que é a última versão que está sendo atualizada todo ano, onde você paga aí um valor anual, né? Você tem um valor anual que você paga ali uma assinatura do Excel, e aí mensalmente, diariamente, aí o Excel, a Microsoft está atualizando esses dados, né? Colocando segurança, inovando, colocando mais funções, então ele vai fazendo isso automaticamente para a gente. Agora, para quem tem o Excel apenas instalado ali, né, e não tem uma versão paga, ele tem que instalar o Power Query. Lembrando que, a partir de 2016, a Microsoft já colocou esse suplemento, olha só que legal, a partir de 2016 para cá, a Microsoft já colocou o Power Query já nativo dentro do pacote Office. Então, se você tem o Excel de 2016 para frente, você vai ter o Power Query já instalado. Vai ter essa informação aqui, ó, dados desta forma aqui, como eu estou mostrando na imagem aí, ok? E aí, a próxima tela é o seguinte, como acessar o Power Query no Excel 2013. Por quê? Porque muita gente ainda usa o Excel, e tem empresas, né? Nós podemos aí ver empresas que ainda usam o Excel 2013. Então, muita gente tem em casa o Excel a versão 2013, 2010. Então, quem tem essas versões 2010 e 2013, ela ainda não tem nativa o Power Query instalado, ok? Isso aí você tem que fazer um trabalho, o usuário, o dono da máquina ali, a pessoa tem que instalar
esse Power Query, né? O Power Query, a ferramenta, o suplemento dentro do pacote Office, né? Junto com o Excel. E isso aí, uma boa notícia aí que é de graça. Basta você acessar o site da Microsoft lá, eu vou mostrar para você aqui na tela como que é, e você instala. E quando você instala aí no Excel 2010 ou no Excel 2013, versão 2013, ele mostra para você dessa forma aqui, olha só, Power Query. Então, ele mostra escrito para você Power Query mesmo. E ao clicar aqui dentro desse Power Query aqui, ele vai mostrar como se estivesse nessa tela aqui, ok? Ao invés de estar escrito dados aqui como o meu, que é a versão nova, no seu aí, se você tiver a versão 2013, ele vai mostrar para você escrito Power Query aqui na sua faixa de opções, ok? Então eu vou mostrar para vocês na tela aqui como instalar primeiramente para quem não tem as versões de 2016 para frente, que já vem nativo do Excel. Então, deixa eu acessar aqui, ó. Eu já até coloquei no meu navegador aqui, só um momentinho. Aqui, ó. É o seguinte. Você vai digitar aí no seu navegador o seguinte texto. Pode colocar dessa forma aqui, ó. Você vai colocar assim, ó. Download Power Query Excel. Então, escreve aí no seu navegador, aí, no seu Google, né? Você vai digitar assim, ó. Download Power Query Excel. E aí, quando você for abrir lá, né, ele vai mostrar para você esse link aqui, ó, provavelmente o primeiro, que seria o próprio link da Microsoft. Você vai clicar nesse aqui, ó, Download Power Query, e ele vai abrir para você na tela aqui, ó, esta mensagem aqui, ó, o Microsoft Power Query para Excel, um suplemento que aperfeiçoou, vai falar isso aqui. E aqui embaixo ele está falando o seguinte, olha, é importante, selecionar um idioma abaixo, alterará dinamicamente todo o conteúdo da página para esse idioma. Então, selecionar um idioma. Primeira coisa, você altera aqui para Português Brasil, ok? Se você estiver usando aí, né, se você quiser usar pelo idioma, você vai aqui, ó, Português Brasil. E aí, em seguida, você vai clicar aqui, olha, em baixar. Eu vou clicar em baixar, e aí vai mostrar para a gente mais uma telinha. Essa tela é o seguinte, o que ela fala aqui, ó? Escolha o download desejado. Então ele tem aqui o nome do arquivo e o tamanho. Então tem três tipos de arquivos aqui. Tem Power Query com a versão 2.59 e aqui, ó, destacando 32 bits, ok? O segundo, você não precisa se preocupar com ele, não precisa baixar, que é só uma nota, um documento, que você pode ver aqui que é o formato DocX, né, que é o do próprio da Microsoft, que seria do Word, né? E o terceiro aqui, Power Query 2.59, 64 bits. Então você vai fazer o seguinte, você vai usar, se você tiver a versão 2010 ou 2013 do Excel, que não tem Power Query ainda, você vai escolher entre 32 bits ou 64 bits. Isso aí você vai olhar na sua máquina. Você vai olhar a sua máquina lá em propriedades, né? Você vai lá em, eu acho que é meu computador, propriedades, você vai ver falando assim, ó, versão do Windows tal, vai estar escrito lá 32 bits ou 64 bits. Dependendo da sua versão, do seu Windows, né, você vai escolher ou essa aqui ou essa aqui. No meu caso, a minha máquina é 64 bits. Se eu tivesse aqui o Excel 2013 na minha máquina, eu escolheria o 64 bits, ok? E clicaria aqui em baixar. Após baixar, eu não vou mostrar para você aqui, porque ele vai baixar primeiro um arquivo. Você vai executar esse arquivo, ok? Assim que você executar esse arquivo aí, ele vai abrir para você a telinha e aí é bem intuitivo mesmo, você vai dando próximas telas lá de instalação até chegar na instalação final. Quando você finalizar a instalação, o que você vai ter que fazer? Você vai entrar aqui agora, ó, deixa eu entrar no Excel só para você ver aqui, ó. Você vai entrar vai abrir sua planilha Excel aí, ok? Depois de instalado o Power Query, né? Você vai entrar aqui, ó, em arquivo e aqui, ó, você vai ter opções. Quando você clicar em opções, vai abrir essa janelinha para você aqui, ó, opções do Excel, né? Não sei se dá para você ver bem aí, mas é que tá aqui, vou falar bem devagar o passo a passo para você entender, né? Então eu vou repetindo, ó. Assim que o Power Query for instalado, você vai vir aqui em arquivo, opções, aqui dentro do lado esquerdo, menos 1 à esquerda, e vai abrir aqui, ó, opções do Excel. E aqui nesse menuzinho do lado, ó, você vai lá no penúltimo campo, provavelmente na sua versão aí vai estar no penúltimo campo. Que esse aqui, ó, suplementos. Quando você clicar em suplementos, ele vai carregar uma tela para você aqui com a seguinte informação. Aqui embaixo você vai olhar, ó, gerenciar. Aí tem escrito aqui embaixo assim, ó, suplementos do Excel.
você vai clicar nessa setinha aqui embaixo, ó. Clicando aqui nessa setinha, nós temos aqui suplementos do Excel e suplementos com. A versão 2010, a minha versão 365, né, que é a última. A versão 2010, 2013 do Excel vai estar escrito assim, suplementos de com ou suplementos com. Ok? Não importa com esse texto aí. Você tem que observar que esses suplementos com aqui. Você vai selecionar esses suplementos com, né, aí no seu Excel e vai clicar em ir. Após você clicar em ir, vai aparecer aqui, ó, suplementos com. E aqui dentro vai estar escrito assim, ó, Microsoft, alguma coisa, Power Query. Então você vai selecionar aqui, você vai marcar essa informação, assim, se tiver aqui, por exemplo, no caso fosse ele, você vai marcar essa informação, Microsoft Power Query, ok? Então ele vai, aí você vai marcar o Power Query, que ele vai estar desmarcado, porque você instalou, mas não selecionou ele ainda, e vai clicar aqui em OK. E pronto. Quando você clicar em OK, automaticamente aqui em cima, ó, na sua faixa de opções aqui do seu Excel, vai aparecer escrito assim, ó, Power Query. E aí você pode saber que você tem o Power Query instalado na sua máquina, ok? Então, isso é válido, esse passo a passo que eu falei aqui é para quem usa o Excel 2010, o Excel 2013 e não tem o Power Query instalado. As versões 2016 para cá, para a atualidade, já tem o Power Query instalado, já embutido nele, já nativo dentro da ferramenta, ok? Estamos combinados então? Beleza. Deixa eu só beber uma água aqui. É o seguinte, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, viu? Que a gente vai começar com a parte prática agora. Então vamos lá. Agora nós vamos voltar para a nossa apresentação aqui, para a gente continuar. Então a gente já fez aqui a instalação, já tem o acesso ao Power Query já, ok? Então vamos lá, próximo passo. Agora a parte interessante, que é a parte de importação de dados, ou seja, é a parte onde nós vamos começar a trabalhar os nossos dados aqui, né, que é a parte prática mesmo, que é o cerne aí da existência aí do Power Query, que é a importação e a transformação dos dados. Primeiramente, vamos trabalhar com a importação. É o seguinte, vou abrir mais uma planilha aqui agora, para a gente poder trabalhar essa parte de importação. Então, é o seguinte, eu tenho aqui agora uma planilha em branco, né? Eu criei um arquivo em branco aqui em Excel, né? Uma planilha. E aí nós vamos trabalhar primeiramente a importação dos dados. Como nós faremos isso? Como nós faremos essa importação? Deixa eu colocar aqui na tela para você mais uma coisa. Olha só, eu tenho esse arquivo aqui, ó. Além daquele arquivo aberto que eu criei, eu tenho esse arquivo aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Que é esse aqui, ó. Está escrito assim. Deixa eu só aumentar um pouquinho, dar um zoom aqui, que a gente consegue dar o zoom no Excel, né? Então, é o seguinte, olha só, pessoal. Nós temos aqui, primeiro trimestre, 2013, resultado redes. Então, isso aqui é são dados fictícios, né? Como tudo que a gente usa aqui para a gente poder fazer nossos treinamentos. Então, eu criei aqui uma base de dados, né? Onde nós temos aqui as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, com os dados gerados de cada um, né? Ou seja, leads gerados, seguidores, curtidas, comentários, compartilhamentos, visualizações de vídeos. Então são dados dessas redes sociais, ok? E você pode notar, em primeiro lugar aqui, que nós temos um título, nós temos esse espaço em branco aqui, ok? Então, de cara você já vê que não é uma base de dados assim pronta para um sistema, ou seja, tem títulos aqui. Uma base de dados certinha seria apenas com os cabeçalhos, né, e com a informação ali das colunas e das linhas. Mas nesse caso aqui nós temos título e tudo mais. E outra coisa você pode observar aqui, ó, os meses aqui, ó, quando eu recebi essa base, os meses estão com células mescladas, ou seja, esse intervalo aqui corresponde a janeiro, esse outro intervalo aqui, ó, corresponde a fevereiro todo, e esse aqui a março. Visualmente, para a gente que está trabalhando aqui, né, usuário mesmo, pessoa, visualmente não é interessante para a gente. Você consegue enxergar aqui, ó. Eu tenho janeiro aqui, coloridinho, meu janeiro, né? Eu tenho meu fevereiro também aqui, coloridinho, vou colocar outra cor, destacando aqui meu fevereiro. Isso aqui para você colocar num quadro de aviso, num layout aí, numa apresentação, é bacana. Você consegue enxergar ali
os dados dos meses. Mas isso aqui, para o Excel, para um banco de dados, né, para a máquina trabalhar, é o terror. É a derrota para ela aqui. Ela não gosta disso aqui. Ela não gosta de dados mesclados. Ela não gosta de informações faltando assim, em branco. Né? Vamos voltar aqui. E outra coisa você pode observar também. Algumas informações aqui, olha, de propósito, deixei em branco. Tá vendo que o TikTok, lead gerado, está em branco. Aqui também está em branco. Facebook, tá vendo? Deixei alguns dados em branco. E outra coisa também nessa base de dados. Olha só, ela tem aqui como se fosse um rodapé. Um espaço em branco aqui e um rodapé dela falando aqui da data. 30 de nove de 2023, né? Então, isso aqui, para uma máquina, como eu disse, é um terror. A máquina não gosta disso aqui, o banco de dados, o Excel, não gosta disso aqui dessa forma. Isso aqui é apresentável visualmente para quem quer colocar isso aqui numa apresentação, num quadro, qualquer coisa assim, para as pessoas olharem, as pessoas visualizarem aí. Mas para trabalhar não é interessante. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, primeiramente, fazer aqui a importação de dados. Como nós vamos fazer a importação de dados? Eu vou excluir aqui, só para a gente ter esse exemplo, só para você ver como funciona aqui a importação de dados. Vou fechar aqui, né? Vou fechar essa tela aqui para a gente poder trabalhar com ela fechada, né? E o Power Query vai puxar ela de lá. Então, posso fechar isso aqui também? É o seguinte, então eu estou com a minha planilha em branco aqui, para a gente começar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou importar os dados primeiramente. Então, como eu disse aqui, nós temos que vir aqui em dados. Para você que tem a versão 2010, 2013, vai estar escrito aqui Power Query, e você vai clicar em Power Query e vai aparecer essa telinha para você do mesmo jeito, ok? Então nós vamos aqui em dados, quem tem essas versões, e aqui nesse intervalo, aqui nessa faixa aqui, ó, nós temos obter dados, de texto /CSV, da web, de tabela /intervalo, de imagem, de fontes recentes, conexões existentes. Então, o Power Query ele consegue enxergar dados, importar dados de inúmeras fontes, várias fontes, tanto aí com a versão do Excel, Power Query do Excel, quanto do Power BI. Então, se você clicar aqui, ó, obter dados, olha só que abre para você aqui do lado, ó, do arquivo, com várias informações de banco de dados, tá vendo? Ó, do Access, do SQL, do banco de dados aqui da Microsoft, né, Azure. Tem essas plataformas aqui de outras fontes, olha só, são várias fontes aqui. Inclusive nós podemos ver aqui até de PDF ele puxa, tá vendo? Ó, de arquivos PDF, de pastas. Então ele faz isso, ele pega esses dados para você, essas fontes de dados e trabalha para você e ele consegue importar esses dados. Então vamos fazer o seguinte, primeiramente nós vamos importar os dados como nós falamos. Então o meu arquivo lá, eu sei que é um arquivo que está aqui, ó. Esse arquivo aqui, ó, redes, é um arquivo em XLSX, ou seja, no formato Excel. Então eu vou lá no meu arquivo, no meu Power Query, e posso vir aqui, ó, obter dados. E aí vai vir assim, ó, no primeiro, intuitivamente, ó, de arquivo. Qual que é o meu arquivo? Qual que é o meu arquivo? Do Excel passo de trabalho, ou seja, aquele formato do arquivo que eu vou pulsar, que eu vou importar aqui, é de Excel. Então eu posso clicar aqui, ó, do Excel, pasta de trabalho. Ele vai pensar um pouquinho e vai carregar esses dados. Ok. Agora ele está perguntando para mim qual que é o caminho, onde estão os arquivos, né? Está me perguntando onde está esse arquivo que eu quero, em Excel. Eu vou copiar esse caminho aqui e vou voltar lá na fonte. Vou colar ele aqui agora. Então é o meu caminho onde está o arquivo. Posso pressionar aqui abrir ou pressionar Enter. Deixa eu colar aqui, ó. Pressionar Enter. E aí ele vai ter a minha base, né? a minha pastinha onde estão os arquivos. O arquivo que eu quero é esse aqui, ó. Aula 04, redes. Então eu vou dar um duplo clique nele para ele abrir. E agora está conectando, tá vendo? Ele vai estar fazendo aí suas modificações. Está pedindo para guardar. Dependendo da velocidade da sua máquina, ele vai rapidamente, vai demorar. Dependendo do tamanho da base de dados também, ele pode demorar para você ir, ok? Então vamos lá. Agora, ele apresentou essa tela para a gente aqui, ó. Navegador. Selecionar vários itens, opções de exibição, aula 04, que é o nome do arquivo, tabela, redes sociais. Por que ele mostrou aula 04, rede XLSX aqui? Primeiramente, o nome do meu arquivo, vamos voltar lá, ó, é
aula 04, hífen, redes XLSX, é o formato do Excel. Então, esse é o nome do meu arquivo, aula 04 redes. Se eu voltar aqui, ó, tem aqui, aula 04 redes, ok? Esse primeiro. Agora, de baixo, tabela redes sociais. O que significa esse tabela redes sociais? É porque dentro desse arquivo, eu não mostrei para você, não sei se você observou, dentro desse arquivo aqui, tem uma aba chamada redes sociais. Tem uma aba aqui chamada tabela redes sociais. Se eu tivesse assim, por exemplo, aquelas abas que tem lá, né? Plan 1, Plan 2, Planilha 1, Planilha 2, Planilha 3. Se por acaso eu tivesse mais outros ali, escrito Planilha 1, Planilha 2, Planilha 3, ele mostraria para você que listar todas as abas que tem dentro daquele arquivo. Como eu só tenho apenas uma aba, ou seja, apenas uma planilha dentro desse arquivo, dentro dessa minha pasta de trabalho, então ele mostrou apenas um, que é a minha tabela redes sociais. Eu posso até fechar para você ver aqui, ó. Vou fechar, vou abrir aqui, ó. Só para você observar bem. Para quem está chegando agora, a pessoa também pode ver aqui, ó. Tá vendo escrito aqui embaixo? Tabela redes sociais, ou seja, é o nome da minha aba. Se eu por acaso criar mais uma aqui, eu vou deixar como planilha 1. Vou salvar. Ó, vou salvar aqui. Prontinho. E agora eu vou abrir aqui de novo. Obter dados. Eu venho aqui em dados. Obter dados de arquivo do Excel pasta de trabalho. E aqui, ó, novamente, 04 redes. Vou importar. Ele vai pensar um pouquinho. Pronto, aqui, ó, planilha 1, tabela redes sociais, ou seja, ele vai mostrar todas as abas que eu tenho dentro aqui daquele arquivo, daquela pasta de trabalho, ou seja, todas as planilhas que eu tenho dentro da pasta de trabalho ali do meu arquivo Excel. Ok? Então eu não quero esse arquivo aqui, eu deixei como exemplo plano 1 só para você ver mesmo. Agora eu tenho aqui tabelas redes sociais, é o arquivo que eu quero. Então o que eu faço? Eu seleciono este arquivo, tabela redes sociais. Quando eu clicar aqui, o que ele vai mostrar para você? Ele mostra uma prévia do que tem aquele arquivo, ó, tabelas redes sociais. Ele vai mostrar os campos aqui que tem, nós temos aqui janeiro, né, os meses, nós temos aqui as redes sociais, né, e tudo mais para você aqui na tela. E você pode observar, não sei se você consegue enxergar bem aí, se você quiser dar um zoom aí, aumentar um pouquinho o zoom aí da sua tela, você vai ver que está escrito assim, ó, null, N-U-L-L. O que significa isso? São espaços vazios, são campos que estão vazios aí, que ele considerou dentro da minha planilha, ok? E agora, após feito isso, né, selecionada a minha aba redes sociais, eu vou clicar agora aqui, ó, em transformar dados, ou seja, a minha parte de importação é só isso. É você vir em dados, obter dados, selecionar aquele arquivo que você quer e vir aqui em transformar dados, escolher qual arquivo que você quer. Então, importação é somente isso. Após essa importação, então nós vamos ver aqui o próximo passo da nossa apresentação, é o seguinte, nós vamos para a parte interessante, que é a transformação de dados. Então a gente vai ver agora, vai aprofundar nisso aqui, né? Apesar de ser uma introdução do Power Query, nós vamos aprender como transformar os dados, ou seja, tem várias opções aqui, nós temos como filtrar, ordenar, substituir, transformar texto em colunas, etc. É uma infinidade de ferramentas ali para você transformar seu dado, dependendo da informação que você quer, ok? Então vamos lá. Posso voltar lá no nosso arquivo. Prontinho. Agora nós vamos partir para a parte de transformação. Tá tranquilo aí, pessoal? Quem está assistindo aí, se não estiver entendendo, se quiser que eu repita, ok? A gente pode reforçar aqui. Pode tirar dúvida, pode mandar. O áudio tá bom, a visualização aí, os vídeos, como é que tá? O que você está achando? Pode comentar aí, viu? Pode mandar no chat aí ou nos comentários, ok? Então nós vamos continuar aqui, ó. Transformar dados. Agora nós vamos transformar dados. Após feito isso, nós vamos clicar em transformar dados. E é aqui agora que essa tela que vai ser apresentada para você aqui, né, está processando aqui as consultas, né, é a verdadeira tela do Power Query. Então você viu agora que daquela tela que nós tínhamos do Excel foi transformado nessa tela aqui, ó, que nós temos agora na tela. Tabelas redes sociais, editor do Power Query. Ou seja, agora nós entramos no modo editor do Power Query. Nós entramos realmente no Power Query, que é esse cérebro aqui, que é esse ajudante nosso aqui, virtual que nós temos, né, como a definição falou lá, que nós temos aí para poder trabalhar, transformar os nossos dados. Ok? Então vamos lá. Nós temos novamente aqui a nossa tabela, né, que é as redes sociais, com todas as informações dela aqui já
já importadas, ok? Aqui do lado nós temos aqui, ele chama, né, o Power Query chama de, o que temos, quando ele importa a informação, ele chama de consulta, tá vendo escrito aqui em cima, ó, consultas, e do lado direito ele dá o nome para ela, que é ó, consultas, tabelas, redes sociais, e aqui embaixo, ó, etapas aplicadas. Ou seja, isso aqui, ó, que você tem do lado, a parte mais interessante para você aqui, ó, é o que você tem aqui do lado direito, onde nós temos aqui fonte, navegação, cabeçalhos promovidos e tipo alterado. Isso aqui, cada um dessas linhas aqui, ó, fonte, navegação, cabeçalho e tipo alterado, são etapas aplicadas a partir do momento que eu fiz a importação do arquivo. Então, o que ele fez? Ele foi lá na fonte, né, que se você clicar aqui, ó, nessa engrenagemzinha, ele mostra para você aqui, ó, o caminho aqui, ó, pasta de trabalho do Excel, o caminho onde está o arquivo aqui, o que tipo de arquivo aqui, ó, pasta de trabalho do Excel. Ele vai fazer a navegação, que são outros tipos de informações que ele pega também. Cabeçalhos promovidos, o que ele é? Ele verifica que tipo de dado tem em cada coluna ali. Por exemplo, se eu tiver somente texto, ele vai considerar que aquele cabeçalho ali é de texto. Ou seja, aquela coluna toda ali é texto. Se ele vê que ali as primeiras linhas são números, ele vai categorizar aquilo ali como número. É número inteiro ou número decimal. Ele vai verificar isso para a gente, ok? Então, isso aqui são os cabeçalhos promovidos. Ou seja, ele criou um cabeçalho, além de criar um cabeçalho para a gente chamado coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, ele promoveu, ou seja, ele alterou os tipos aqui, ó, que seria a quarta fase aqui das etapas. Então, igual eu falei, ele deu um nome para os cabeçalhos, porque a gente não tem um cabeçalho pronto, porque nós tínhamos aqui, olha só, primeiro trimestre, né, que era o título em cima, e ele alterou o tipo, ó, falou aqui, se você conseguir, não sei se você consegue observar bem aí, ó, na coluna 2 aqui, nós temos assim, ABC, tá vendo escrito aqui bem no cantinho, ó, tô colocando o mouse em cima dele, ABC. O que significa isso? Que essa coluna aqui, que ele considerou como texto, ou seja, textos, ABC. Essa outra aqui, ó, coluna 3, ele colocou ABC e 1, 2, 3. Por que colocou isso? Porque ele enxergou aqui que nós temos um texto, ó, chamado leads gerados, e temos números, ou seja, nós temos dois tipos aqui, ó, dois tipos de informações, né? Nós temos dois tipos de dados aqui, de tipos. A terceira fez a mesma coisa, a quarta também. E assim por diante. Então, tudo que ele enxergou que tem texto e tem número, ele considerou como ABC e 1, 2, 3. Ok? Então, nós vamos começar agora a nossa transformação dos dados. E para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é observar o arquivo. Como que nós vamos observar esse arquivo aqui? Vamos lá. Primeiramente, nós vimos aqui que nós temos linhas em branco, tá vendo? Ó? Null. Nós temos várias células em branco. Outra coisa, nós não temos um cabeçalho bacana aqui. Ele mesmo deu o nome para o cabeçalho, ele colocou aqui coluna 2, coluna 3. O que significa isso? A gente não sabe. Os cabeçalhos estão aqui embaixo, ó, no nosso arquivo. Mês, rede social, leads gerados, seguidores. Isso aqui são os nossos cabeçalhos. E aqui para cima são informações irrelevantes para a gente. Ou seja, ele pegou aquele primeiro nome lá, primeiro trimestre de 2023, resultado, redes, e transformou no cabeçalho. Mas isso aí está errado. Você que já trabalha aí com informações de dados, né, com banco de dados, e tem costume de trabalhar com Excel no seu dia a dia, você vai ver que isso aqui, né, não é informação interessante para você trabalhar. Ok? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é excluir as linhas que estão em branco. Tá vendo aqui? Essa linha, por exemplo, aqui, ó, null, tudo é null, tá vendo? Até o final dela. Até no próprio exemplo aqui, você pode ver, ó, ele mostra aqui embaixo para a gente a colinha, ó, onde falando que tudo é null. Ou seja, é uma linha em branco. Essa linha é desnecessária para a sua base de dados. Então, como nós faremos para primeiramente excluir as linhas em branco? Então você vai aqui em cima, ó, em página inicial, aqui em cima, e aqui você tem assim, ó, remover linhas. Aqui onde tem essa, no meio aqui, ó, próxima exibição, você tem assim, ó, remover linhas. Ao clicar nessa setinha, vai abrir aqui uma listinha para você. Remover linhas superiores, remover linhas inferiores, remover linhas alternadas, remover duplicadas, remover linhas em branco ou remover erros. Então, é a nossa penúltima aqui, ó, remover linhas em branco. Então, essas linhas em branco, ou seja, a linha toda, viu? Se tiver alguma informação dentro dela ali, por exemplo, nós temos 20 colunas ali. Aí a linha vai ter as 20, né? A linha vai seguir as 20 colunas. Se tiver uma informação ali nas 20,
tem um número, o número 1, por exemplo, o restante é vazio, ele não vai excluir. Por quê? Porque ele não é totalmente a linha em branco, ok? Entendido? Tem que ficar claro isso, senão você vai pensar que ele vai excluir a linha toda, mas não vai excluir, porque tem que ser a linha totalmente em branco, ok? Então vamos lá, remover linhas em branco. Então ele já fez o primeiro passo, olha só, já reduziu um pouquinho o nosso arquivo aqui. Então nós tiramos aquela linha que estava toda como null, tá vendo? Ó? Então ficam apenas algumas aqui que tem o null, porém elas têm informação ainda nelas, tá vendo? Ó? Elas não são totalmente em branco, ok? O próximo passo aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora aqui, ó. Nós temos que verificar, primeiramente, os nossos cabeçalhos estão muito estranhos, né? Nós temos aqui coluna 2, nós temos primeiramente promover esse cabeçalho. Nós temos que subir, né? Criar realmente os nomes reais dos cabeçalhos aqui, que é mês, que é rede social, que é leads. Porque aqui em cima ele criou um cabeçalho qualquer, porque ele não sabia de onde vinham os cabeçalhos, ok? Os títulos aqui das colunas. Então você vai fazer o seguinte, agora você vai clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, no cantinho esquerdo aqui, ó, da sua tabela, ó, você clica aqui, ó, tá vendo? Você tem uma tabelinha escrita aqui no cantinho, não sei se você consegue observar bem aqui, ó, bem no cantinho. Você vai clicar aqui nessa tabela e vai abrir uma listinha para você assim, ó, copiar a tabela inteira. E a segunda opção, olha, usar a primeira linha como cabeçalho, tá vendo? Qual que é a primeira linha aqui? Essa aqui, ó, linha 1, tá vendo? Mês, rede social e leads gerados. Então, se eu clicar aqui e usar a primeira linha como cabeçalho, o que ele faz? Ele promove aquela linha ao cabeçalho, ou seja, agora o nosso cabeçalho está correto. Nós temos agora o cabeçalho mês, rede social, leads, seguidores, curtidas, entre outros. Então, essa fase aqui, nessa parte de cabeçalho aqui ser transformado corretamente, está completa. Então, é uma coisa que nós já fizemos aqui, ou seja, nós estamos transformando a nossa base de dados, colocando ela de forma que fique eficiente para você poder fazer uma análise para uma outra base, um gráfico, uma tabela dinâmica, um relatório, receber essas informações corretamente. Beleza? Vamos lá. Agora, vamos lá. O próximo passo aqui, já temos cabeçalhos promovidos, né? Agora o próximo passo, o que nós vamos fazer? Nós temos também, você pode observar, que tem muito lixo ainda nessa planilha, né? Nesse nosso arquivo. A linha 19, se você observar bem aqui, olha, elas têm assim, data 30/9/2023, ou seja, como se fosse um rodapé aqui do meu arquivo. Essa informação para mim também não é relevante nesse caso. Por que eu vou precisar disso aqui? Eu não tenho nenhuma informação depois disso, só tem a data, tá vendo? Ó, tudo aqui é vazio, o restante. Então, eu posso também excluir essa última linha aqui. Como que eu faço isso? Novamente, vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, no cantinho esquerdo aqui superior, e aqui você vai procurando, ó, bem intuitivo, copiar a tabela inteira, usar a primeira linha com cabeçalho, não, adicionar coluna, não, invocar, escolher colunas, manter primeiras linhas. Aí você vai lá embaixo, olha só que interessante, remover, aqui ó, remover linhas inferiores, ou então aqui em cima mesmo, ó, página inicial, remover linhas inferiores, tá vendo? Se você clicar aqui em remover linhas inferiores, olha só o que vai aparecer para você. Ele vai abrir uma janelinha escrito o seguinte, remover linhas inferiores. Especifique quantas linhas serão removidas da parte inferior. Número de linhas. Neste caso aqui, eu tenho apenas uma linha que não presta para nada para mim, não é? Apenas uma linha, ou seja, essa linha com essa data. Se eu tivesse 20 linhas aqui, 10 linhas não necessárias, então ele pegaria as 20 linhas, ou as 10 últimas linhas, e removeria. Neste caso, eu tenho apenas uma. O que eu faço? Eu coloco um aqui. Então aqui, ó, especifique quantas linhas serão removidas da parte inferior. Número de linhas, uma. Então ele vai pegar a última linha ali de baixo para cima, a última linha, e vai excluir, remover, dou OK. Sumiu aquela última linha, sumiu aquele rodapé desnecessário para a minha base de dados. Ok? Olha só, tá ficando interessante a nossa base, não tá? Beleza. Qualquer dúvida pode perguntar, viu, pessoal? Tá muito tranquilo aqui. Então vamos lá. E olha só uma coisa interessante que eu falei com vocês. Do lado direito aqui, olha só as etapas. Nós estávamos aqui, quando começamos, lá em tipo alterado. Nós temos aqui, ó, linhas em branco removidas, cabeçalhos promovidos 1, tipo alterado, linhas inferiores removidas. Ou seja, ele gravou isso tudo para você aqui.
E o mais interessante é que quando eu pegar um arquivo igual a esse depois, que tiver esses mesmos erros, com essas mesmas colunas, o que ele vai fazer? Vamos supor que você tem uma atualização aí, acrescentou mais meses, por exemplo, de janeiro a dezembro, né? Ao invés de ser janeiro a março, como no nosso caso. Ele vai fazer tudo de novo para você, assim, ó, num clique. Você não vai precisar criar nada de novo. É como se fosse uma macro gravada, ou seja, é como se fosse um passo a passo que ele gravou ali, que ele entendeu, e vai fazer tudo de novo para você com um clique apenas, ok? Então isso é o mais interessante. E se você quiser ver o que você fez, né, as etapas que você criou aqui, ó, por exemplo, vou clicar aqui, ó, linhas em branco removido, vou clicar em cima dele, ó. Olha só, ele volta tudo para trás novamente. Só que ele mostra para você o que foi feito lá no passado. Se eu voltar novamente aqui, ó, linhas inferiores removidas, ele vai para a etapa toda, ou seja, ele mostra para você na tela cada passo a passo que você executou aqui nas etapas, né, da sua transformação do seu arquivo. Ok? Tá entendido? Espero que seja claro. Qualquer coisa pode perguntar, viu, pessoal? Tá muito tranquilo. Então vamos lá. Agora, a próxima etapa nossa aqui, o que nós temos que fazer? Vamos observar aqui, ó. O que tem de errado aqui? Vamos ver se alguém sabe falar aí. O que está faltando isso aqui? Não sei se está dando para você enxergar bem, porque ele aqui eu não consigo dar o zoom, sabe? Eu não consigo dar o zoom nele aqui. Mas se você quiser falar aqui, ó, dá um palpite, o que tem que fazer mais nesse arquivo? Ó, eu tenho os meses aqui, eu tenho a coluna das redes sociais, eu tenho algumas informações em branco ainda, tá vendo? Ó, nulo aqui, ó. Posso até marcar para você ver bem aí na tela. Tem esses aqui embaixo, ó, nulo ainda. O que eu posso fazer agora? Se alguém quiser falar aí, dar um palpite, tá muito tranquilo. Pode falar que a gente vai resolver, tá ok? Vamos lá. Então vamos lá. O próximo passo nosso aqui é o quê? Se você observar bem aqui, nós temos a coluna mês. Essa coluna mês aqui, nós temos os meses de janeiro, fevereiro e março, ok? Todos os meses. Porém, cada mês está numa linha aqui, ó. Eu só tenho o janeiro aqui no Facebook. No caso, fevereiro é Facebook também, março é Facebook. E o restante dos outros das redes sociais, elas não têm um mês. Mostrando na tela para elas, assim, na frente dela. Mais uma vez, isso aqui para um banco de dados é o terror, não é nada interessante. Por quê? Porque lá no nosso arquivo, como você viu, essa coluna aqui de mês, ela estava mesclada. Ou seja, uma mente brilhante foi lá e mesclou os meses, né? Foi lá e mesclou os meses. Então, para a gente isso aqui não é nada interessante também. Como que eu faço isso? Eu vou ter que copiar um a um aqui, ó, vou digitar janeiro, então, janeiro de maio, depois foi completando cada um. Não. O Power Query vai fazer isso para você também, automaticamente, mais uma forma. Então, como nós podemos fazer isso? Você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você pode selecionar essa coluna aqui mesmo. Selecionei a coluna, né, onde está o mês, onde que você quer fazer a transformação nela. E aí você vai aqui, ó, em transformar. Tá vendo? Agora nós vamos transformar a coluna. Transformando a coluna, o que nós temos aqui, ó? Transpor, inverter linhas, contar linhas. E aqui do lado, olha, bem no meio, nós temos uma coisa chamada preenchimento. Olha só o que ele fala nesse preenchimento. Preencha os valores nas células vizinhas, vazias, nas colunas atualmente selecionadas. Ou seja, eu selecionei a coluna, o que ele vai fazer? Ele detectou que nós temos aqui essas colunas, essas linhas vazias, porém, ela tem informações, algumas células, né, algumas linhas aqui, que são vizinhas a ela, por exemplo, no caso janeiro, fevereiro ou março, que contém informação. Então, o que ele vai fazer? Se eu clicar aqui na setinha do preenchimento, ó, ele vai mostrar para mim assim, ó, para baixo ou para cima. Se eu clicar, por exemplo, para baixo, o que ele vai fazer? Ele vai enxergar o janeiro aqui, e vai preencher aqui, ó, no janeiro. Aí vai enxergar fevereiro. É isso que ele vai fazer para a gente. Então, o que ele faz? Ele pega esses dados, né, esses dados que tem aqui nas células vizinhas, e joga tudo para baixo, transformando a informação. Olha só, preenchimento para baixo. Olha só que legal. Ele preencheu todas as linhas para a gente aqui. Então, todas as linhas aqui dos meses estão automaticamente preenchidas. E esse aqui foi gravado nas nossas etapas. Olha só, preenchido abaixo. Então ele gravou mais uma vez isso aqui. Aquelas células que estavam mescladas agora, elas estão preenchidas. Ok? Então nós tivemos aí mais uma, né, transformação na nossa base, que nós estamos, né, indo aí o passo a passo para você entender bem.
Ok, e agora nós temos mais uma etapa aqui, né? Lembrando que nós estamos aqui na introdução, apenas na introdução para o PowerQuery, gente. Tem muita coisa que a gente pode ver depois aqui, mas nesse caso a gente está vendo basicamente aqui, né, o básico mesmo, o que você tem que entender da base mesmo do PowerQuery para você poder alcançar outros avanços aí, né? Outras ferramentas mais avançadas dentro do próprio PowerQuery, ok? Então vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos observar. Nós temos os meses, nós temos aqui todo o cabeçalho certinho. Nós temos o quê? Nós temos ainda aqueles números que estão em branco, tá vendo aqui, ó, null. Aqueles números que estão null, que está em branco aqui, ó. Esse null significa vazio. Então, para não deixar como null ou vazio, o que eu tenho que fazer? Já que não tem informação nenhuma, eu vou transformar isso aqui no número, porque isso aqui são números. Então, o número que eu tenho que substituir isso aqui, qual que seria? O zero. Null é zero. Ao invés de ser vazio, deixar na minha base de dados, né, até para mim poder colocar no meu gráfico depois ou na minha tabela dinâmica, eu transformo isso aqui num zero. E como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui, ó, em cada um. Posso selecionar aqui. Vamos selecionar todos os leads aqui, ó. Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui na primeira coluna, onde tem, vamos ver aqui, ó. Tem um null aqui também, tá vendo? Null aqui. Deixa eu ver se tem outro aqui. Aqui também tem. Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos selecionar todas as colunas aqui, até o final, para a gente poder substituir o null pelo zero. Então, você vai clicar na primeira coluna aqui, que é leads, né? Onde tem o valor vazio aqui, o null, tá vendo? Ó? Cliquei na primeira. E aí, você vai pressionar Ctrl do seu teclado. Pressionando Ctrl e segurando, você vai fazer o seguinte, você pressiona esse aqui, e vai até o final. Então, nós selecionamos todas aquelas colunas ali, onde provavelmente vai ter o valor null ali, que é o valor vazio. E agora, você vai clicar com o botão direito do mouse, em qualquer uma dessas aqui, ó, em qualquer uma dessas, e você vai procurar assim, ó, vamos ver se tem aqui, substituir valores, tá vendo? Substituir valor. Eu cliquei com o botão direito do mouse, abriu esse menuzinho aqui e você tem a opção substituir valores. Substituir valores. Substitua um valor por outro nas colunas selecionadas. Valor a ser localizado. Qual o valor? Null. Esse é o valor que eu quero localizar. Substituir por zero. Então basicamente bem intuitivo, é igual no Excel mesmo. Se você já está acostumado a usar o Excel aí, você vai ver que é bem intuitivo essa informação. Então você pega o valor null, aquele valor que você quer substituir, nesse caso é o null, por zero, ok? Então eu vou clicar aqui agora em OK. Então você pode observar agora, ó, onde estava o null aqui, ó, ficou como zero. Assim como esses três últimos também, tá vendo? Zero, zero, esse aqui também. Então tudo que era null ficou zero, tudo que era vazio ficou zero. Então ficou mais interessante ainda a nossa tabela aqui. Mais um passo, vamos lá, mais um passo, mais uma etapa. Como que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer mais nessa nossa base de dados aqui? Vamos ver, nós temos os meses, nós temos as redes sociais certinho, né? E aí, nós temos que observar uma coisa. Por último, quando você terminar tudo, né, você viu que assim, eu terminei tudo, tá tudo certinho, agora minha barra tá bem higienizada, o que você olha? Sempre, você não se esqueça disso. Você vai sempre observar o cabeçalho. Qual é o tipo de dados que está naquele cabeçalho? Por exemplo, aqui, mês. Tá vendo? ABC. Então, isso aqui são textos mesmo, né? ABC é texto. Então, nós temos de janeiro a março, texto. Ok? É o tipo. Se você clicar aqui dentro, ó, com o botão esquerdo do mouse mesmo, ele vai mostrar uma lista de tipos de dados que nós temos, né, que é possíveis, que nós podemos ter aqui dentro do Power Query. Nós temos aqui número decimal, que seria, né, com casas decimais, 50,01. Moeda, né, que é o formato de moeda, né, o real, número inteiro, porcentagem, né, data e hora, data, hora, fuso horário, entre outros, e texto, que é o caso nosso aqui. Então, cada um desses aqui é um tipo possível que você pode ter em cada coluna. Então, você pode observar também, rede social, é ABC, é texto também, aprovado. O próximo aqui, ó, leads gerados, 1.2. Olha só esse 1.2 aqui, vamos clicar aqui dentro para ver o que é. 1.2, número decimal. Não é um número decimal, não é? Porque lead gerado é o número inteiro. Ou você tem 40 leads, ou você tem 50 leads. Você não vai ter 40,9 leads, 40,1. Você não tem, né? É um ou outro, é uma quantidade. Então, quantidade você não coloca assim, né?
em números quebrados, né, em casos decimais. Então, o melhor que você tem para economizar até dados, né, dependendo da sua base de dados, o que eu aconselho você? Alterar isso aqui, ó, para número inteiro. Então você clica aqui, ó, 1, 2, 3. Não vai mudar praticamente nada, mas só que ele vai mostrar para você em número inteiro. Ele vai economizar informação, vai economizar bits, aí, bytes dentro da sua base de dados. E isso aí, quando você tem muitas linhas, muitas colunas, pode gerar também uma grande quantidade de memória. Então, quanto menos informação você colocar assim, mais concisa, melhor para você. Então você altera. Aqui, seguidores também, 1.2, 1.23 aqui, ó. Vou colocar 1, 2, 3, vou alterar aqui também para 1, 2, 3, todo mundo aqui é número inteiro, tá vendo? Ó? Se fosse aqui um valor em reais, por exemplo, R$50, R$40, R$45,60, eu deixaria como no decimal. Mas nesse caso a gente pode alterar todo mundo para 1, 2, 3. Olha só. Prontinho, alteramos aqui. Então ele gravou aqui, ó, tipo alterado. Então tá tudo gravadinho, tudo ok. Parece, né, que aqui a nossa base, parece que ela está praticamente pronta. Então nós higienizamos essa base todinha. Tiramos tudo, né, colocamos aqui, preenchemos as linhas abaixo, colocamos os meses, tiramos os valores zerados, excluímos linhas, tiramos cabeçalho, colocamos cabeçalhos corretos, alteramos os tipos de cada um. Agora, pensa bem, para você observar isso aqui numa tela, olhando do jeito que está aqui hoje, você consegue ler bem, né? Ó, mês de janeiro, Facebook, 250 leads gerados. Mês de janeiro, Facebook, lead gerado, 250. Seguidores, 5.000. Curtidas, 1.000. Beleza. Isso aqui para você na tela, assim, olhando, é tranquilo. Por quê? Porque nós temos só apenas 18 linhas. Imagine se você tivesse praticamente aqui 1 milhão de linhas. 500 mil linhas, 200 mil linhas, que é o dia a dia mesmo da gente que trabalha com base de dados, né? Dependendo da empresa que você trabalha, isso aqui é um número muito grande. Isso aqui para você jogar numa tabela dinâmica, num gráfico, não é interessante dessa forma. O que eu aconselho para você? É transformar essas colunas todas aqui, ó, de leads gerados até visualizações de vídeo, em uma única coluna. Ou seja, vamos chamar isso aqui de dados, por exemplo. Dados das redes sociais. Ou seja, o lead gerado é um dado, seguidores é outro dado, curtidos é outro dado. Ou seja, vamos colocar esse nome. E nós temos os meses também já em linha corretamente e a rede social. Então, para uma base de dados, é interessante ela crescer para baixo. Entendeu? Uma base de dados, ela tem que crescer para baixo, não para os lados. A não ser que você não tenha muita escolha, sejam dados diferentes, né? Isso aqui são quantidades, né? Aqui, ó, leads gerados, isso aqui são quantidades. Seguidores são quantidades. Então, isso aqui você pode colocar assim, ó, por exemplo, leads gerados, seguidores, curtidas, tudo aqui e uma coluna apenas com quantidade, falando de cada um. Então, para você colocar, quanto menos colunas você tiver na sua base de dados, mais rápido ela fica. Porque a base de dados, né, MySQL, Access, SQL, Azure, todas essas informações, o interessante para elas, né, para melhor leitura, para melhor trabalho, é crescer de cima para baixo e não para os lados. Ok? Então, a última etapa nossa aqui, ó, uma das últimas etapas nossas, nós vamos transformar, né, uma coisa legal, bastante interessante aqui, nós vamos transformar estas colunas aqui em linhas, ok? Então vamos lá, como nós fazemos isso? Nós podemos fazer o seguinte, você pode selecionar todas as colunas, vou pressionar Shift, selecionei a primeira coluna, pressionei Shift do meu teclado dessa vez, segurei, cliquei na primeira coluna, Shift do meu teclado, e vou aqui do lado, ó, e vou clicar na última. Pronto, selecionei todo esse intervalo aqui. Todos aqui os dados, né, das redes sociais. E agora aqui mesmo, ó, dentro de transformar, você tem essa opção aqui, ó, transformar colunas em linhas. Esse transformar colunas em linha, o que ele faz? Ele pega essas colunas todas aqui e transforma numa linha. Ou seja, ele transforma lá numa linha. Fica bem mais interessante para você fazer a leitura quando você for criar uma tabela dinâmica, por exemplo, ou gerar um relatório. Aí você vai clicar aqui, ó, nessa setinha ao lado, e nós temos 3 opções. Transformar colunas em linhas, que é o nosso caso. Transformar outras colunas em linhas, né? Caso eu tivesse selecionado... Aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Se eu tivesse selecionado apenas essas duas aqui e outras colunas em linhas, ele transformaria, por exemplo, eu seleciono essa aqui, ó. Selecionei esse aqui. E se viesse aqui transformar outras colunas em linhas, o que ele faria? Ele ignoraria essas duas aqui e transformaria essas colunas aqui em linhas, daqui para frente, ó, de leads até lá, a última lá, ó, visualizações de vídeo.
Mas nesse caso a gente pode fazer, tanto faz. Ou eu posso selecionar a primeira. Eu posso selecionar essa primeira aqui. Fazer isso aqui, ó. Selecionar a primeira. E clicar aqui, ó. Transformar outras colunas em linhas. Ou então eu venho aqui, seleciono todo mundo aqui, ó. Shift do meu teclado. E clicando. Transformar colunas em linhas. Tanto faz, entendeu? Então se alguém, por exemplo, nesse caso aqui, é para economizar tempo. Por exemplo, se você tivesse muito mais colunas, imagina você ter que selecionar uma por uma aqui. É mais fácil você selecionar uma só e falar que as outras tem que transformar em linhas, ok? Entendido? E a última aqui, ó, transformar somente as colunas selecionadas em linhas. Tanto faz. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Vamos aqui, ó. Transformar colunas em linhas. Vou clicar nele. Olha só que legal. Agora a minha tabela ela cresceu para baixo. Meu banco de dados cresceu para baixo aqui, ó. Ele tirou aquele monte de linha, aquele monte de coluna que estava para o lado, e jogou todo mundo para baixo. E ele criou um nome aqui, ó. Ele criou automaticamente esse nome. Ele criou o nome como atributo. Posso deixar como atributo mesmo? Vamos colocar assim, dados, por exemplo. Dados da rede, ó. Dados. Ah, tá. Você pode dar um duplo clique aqui, ó. Esqueci de falar com você. No cabeçalho. Você pode renomear o cabeçalho da seguinte forma. Você dá um duplo clique nele aqui, ó, com o mouse, ele fica selecionável. Aí você escreve assim, ó, por exemplo, dados redes. Vamos colocar assim, dados redes, ok? Pode pressionar Enter e prontinho. Então ele renomeou. Gravou também aqui do lado, tá vendo? Ó, colunas renomeadas. E esse valor também eu posso alterar o cabeçalho também. Duplo clique com o botão esquerdo. Vamos chamar isso aqui de quantidade. Então nós temos o seguinte aqui, ó. No mês de janeiro, o Facebook teve 250 leads gerados. Ok? No mês de janeiro também aqui, ó, seguidores, 5.000 seguidores gerados. Então ficou uma informação mais interessante para vocês aí. Mais interessante para a sua tabela dinâmica que você criar, mais interessante para o seu relatório e para o seu banco de dados. Então, igual eu falei, sempre preze para um banco de dados que você for criar ele de cima para baixo, não da esquerda para a direita. A não ser que você não tenha escolha, né? Principalmente quando se trata de dados que são iguais, né? Por exemplo, meses, você coloca tudo numa coluna só e pronto, igual está aqui, ó. Né? Para que você vai colocar mês a mês? A não ser que você queira só ler aquilo na tela e pronto. Ok? Se alguém quiser fazer uma pergunta aí, pessoal, pode perguntar, tá? Nos comentários aí. Pode ter até o chat privado aí. Não sei se vocês conseguem acessar. O pessoal consegue acessar o chat aí também? Pode mandar mensagem, tá bom? A gente vai respondendo aqui. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Tá muito calor. Tá bem claro também? Vocês estão conseguindo entender bem aqui a ideia, o funcionamento do Power Query? Tá bem tranquilo? Alguém já conhecia? Né? O pessoal já conhecia já? Como é que estão? Beleza, então nós vamos continuar aqui agora. Para mais, né, para mais uma etapa. Então, calma que nós estamos finalizando aqui essa primeira etapa nossa, né? Essa introdução aqui do Power Query. Vamos lá. Feito isso aqui, né, trabalhado nossa base, deixou bem bacana agora, excluiu todo mundo, limpou tudo certinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos salvar isso aqui agora. E para salvar, nós temos duas opções. Então você vai lá em página inicial, vai clicar aqui, né, voltando aquele menu inicial lá, e você vai fazer assim, ó. Você vai, deixa eu só ver aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Então você vai fazer o seguinte, você tem uma opção aqui, ó, página inicial, fechar e carregar. Se você clicar aqui, ó, fechar e carregar na setinha, não clica aqui em cima ainda não, no símbolozinho do disquete não, você vai clicar aqui embaixo, tá, ó, fechar e carregar. Quando você clicar em fechar e carregar, ele abre duas opções para você. Duas. Fechar e carregar e fechar e carregar para. O que significa isso? Se você clicar em fechar e carregar, o que acontece? Ele automaticamente vai pegar essa informação, essa tabela toda que você tem aqui, ó, até a última linha lá, ó, linha 108, do jeito que tá aqui, vai pegar isso aqui como se fosse uma foto, vai dar um Ctrl+C, copiar e vai colar numa planilha Excel. Ele vai criar na planilha Excel que você está trabalhando, vai pegar isso aqui e colar lá, do jeito que tá aqui mesmo. Então, você pode optar por isso. Você pode gerar desse jeito. Ah, eu quero desse jeito aqui, depois eu trabalho esses dados aí do jeito mais que eu trabalho mais esses dados. Você pode optar por isso, né? Fechar e carregar isso. Você vai clicar, fechar e carregar, e vai pegar essa foto aqui, Ctrl+C, Ctrl+V lá na outra planilha e pronto. Do jeito que está aqui mesmo. Mês, rede social, dados da rede, quantidade, ok? Vai criar uma tabela com essa cara aí.
Ok. Agora, se você for aqui, ó, fechar e carregar para, o que ele faz? Ele vai te dar as opções. Para onde? Ah, você quer criar uma tabela? Você quer criar um gráfico? Você quer fazer o quê? Ele vai fazer o seguinte, vamos clicar lá, fechar e carregar para. Olha só, ele abriu a janelinha. Importar dados. Selecione o modo como deseja exibir estes dados na pasta de trabalho. Então ele está perguntando para você aqui, ó, como que você quer exibir esses dados, como você quer gerar esses dados. Se você quer gerar uma tabela, que é a primeira opção, é aqui que eu falei, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele já está dando essa opção aqui. Vai gerar aquilo lá. Relatório de tabela dinâmica, gráfico dinâmico ou apenas criar uma conexão. Então vamos gerar primeiramente uma tabela dinâmica aqui. Ó. Vou clicar aqui e vou optar por gerar uma tabela dinâmica. E aqui, ó, na nova planilha, tá vendo? Está marcado. Então eu vou clicar aqui agora em OK. Vai pensar um pouquinho e vai criar aqui um esboço para a nossa tabela dinâmica. Vou dar um zoom para você ver. Ó. Ele criou um esboço aqui do nosso lado, né? Bem familiar para quem já trabalha com tabela dinâmica aí. Criou isso aqui para a gente na tela. Então, primeiramente, então ele já está vendo aqui, ó, todos os campos. Dados da rede, aqui que nós criamos, tá vendo? Ó, mês, quantidade e rede social. Tudo que nós criamos lá no Power Query, o Power Query fechou agora o editor dele e voltou agora para o Excel, tá vendo? Nós caímos para a tela do Excel. E aí nós temos aqui, ó, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, eu quero dados da rede. Se eu clicar aqui em arrastar para baixo, por exemplo, linhas e quantidade. E aí eu tenho os dados das minhas redes sociais bem feito aqui, ó, bem resumido na minha tabela dinâmica. Ó. Eu posso analisar isso aqui de forma mais tranquila agora. Aqui, ó, os comentários, compartilhamentos, curtidos, tudo aqui de forma que eu possa filtrar tranquilamente. Ó. Se eu quiser filtrar somente os dois, eu consigo ver aqui na minha tabela dinâmica. Né? Isso aqui é uma das formas que você pode fazer. Posso colocar o mês, por exemplo, aqui em coluna. E vai mostrar os meses para a gente. Ó. Tá vendo? Os meses, isso aqui não é nem matéria para essa aula, né, que é tabela dinâmica, mas eu estou mostrando para você o que você pode fazer aqui. Ó. Os comentários, nós temos no mês de janeiro 2580, né, e assim por diante. Posso tirar os meses, por exemplo, excluir os meses aqui. Eu quero colocar, por exemplo, agora as redes sociais em colunas. Então vai mostrar cada uma das redes aqui, ó, qual que é o valor de cada uma, o total. Então ele já mostra para você isso aqui, já criou para você tudo com base naquela fonte que nós criamos lá, que é essa base aqui, ó, que eu criei, tá? Essas 04 redes aqui. Então ele está puxando de lá. Se eu fizer qualquer modificação nessa rede aqui, o que acontece? Aqui, ó, ele vai modificar também. Então é isso que é você trabalhar, né, com a ferramenta que é o Power Query. Então, o que ela faz? Tudo que você fizer lá atrás, modificar, você ou acrescentar lá nessas redes aqui, esse arquivo de redes aqui, ó, vou abrir para você ver. Ver se eu consigo abrir aqui, porque o outro está aberto. Vamos ver. Peraí, aqui, ó. Tudo que eu fizer aqui, alterar aqui, por exemplo, tá vendo? Ó, ele não modificou o arquivo, ele só modificou dentro do Power Query mesmo. Mas se eu fizer alguma alteração aqui, vou acrescentar mais uma rede social, por exemplo, ele automaticamente vai acrescentar aqui também. Basta você fazer o quê? Clicar com o botão direito do mouse e vir aqui em atualizar. Ó. Basta você fazer isso. Ou então você vem aqui em dados, ó, dados mesmo, atualizar tudo. Quando você clicar em atualizar tudo, automaticamente ele atualiza aquela base lá. Ok? Então é só você fazer isso. E aí você pode pegar do seu sistema lá e jogar. Pegar o arquivo, ó. Vamos supor que você baixou um arquivo que seja de janeiro. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Eu vou criar para você aqui, ó. Só para a gente ver um exemplo. Eu vou... Primeiramente, eu vou tirar essa tabela de redes, vou colocar aqui os meses, ó. Beleza, vou colocar os meses aqui, janeiro a março, ok? Beleza, vamos salvar aqui. Salvei. Agora eu vou abrir esse arquivo que que é a fonte dele, e vou acrescentar mais um mês aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Ver se vai dar certo aqui nesse caso. Eu vou copiar esse março aqui, vou acrescentar aqui, ó. Beleza, e vou renomear esse aqui para abril. Seria mais um mês que foi acrescentado. Vou fechar e vou salvar. Salvei. Agora, se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, teria que vir para cá, né? O abril. Viu? Foi acrescentado o abril aqui na nossa base, né? Ficou igualzinho aqui porque eu copiei o mês de março, né? São as mesmas informações. Então, toda vez que você pegar esse arquivo lá, baixou o arquivo lá, abril, março, abril,
abril, fevereiro, abril, maio, junho, julho, até dezembro, e jogar lá, o que vai acontecer? Basta você só jogar lá no arquivo, substituir esse arquivo original que estava aqui por outro arquivo, vir aqui na sua base de dados do seu relatório, que já está prontinho, né, que você não precisa fazer mais nada, e clicar em atualizar. E ele vai atualizar para você. Ó. Se eu voltar aqui, ó, voltei lá atrás, se eu clicar no botão direito e atualizar, ó, aparece o mês de abril para você aqui. Ok? E aí, tá gostando, pessoal? Achou legal? É interessante isso aqui para você? Ajuda no seu dia a dia? Comenta aí, pessoal. Quem tiver ao vivo aí, pode comentar mesmo, viu? E aí, para você ver se é interessante para você utilizar, para trabalhar no seu dia a dia, que é uma ferramenta e tanto para você, né, adiantar o seu tempo aí. E é tudo aquilo. E o mais interessante é isso que eu estou falando aqui. Você fez aquele trabalho todo que nós mostramos aqui nesse tempo aí de mais ou menos 1 hora, aquele trabalho todo, né, que eu estou mostrando passo a passo. Você faz isso aí, por exemplo, em 20 minutos, vai economizar muito tempo, né, que toda vez que você vai ficar precisando fazer isso aí, toda vez que você vier com um mês novo, automaticamente você só joga lá e ele atualiza para você o seu relatório. E isso aí vai funcionar para tabela dinâmica, para tabela, para gráfico, né? Vai funcionar da mesma forma, de qualquer jeito aqui para você. Ok? E agora, para a gente aqui completar, né, a nossa apresentação, eu posso fechar isso aqui, né? Eu vou disponibilizar, tá, esse arquivo para vocês poderem trabalhar nele depois. Eu vou colocar um link aqui no YouTube abaixo, daqui a pouco, quando a gente fechar aqui a live, eu vou colocar o link, tá ok? Uns 5 minutinhos depois a gente coloca o link aí para vocês poderem acessar o arquivo, tranquilo? Para vocês poderem baixar e poder treinar também aí com esses arquivos. Deixa eu fechar esse arquivo agora. E nós vamos voltar aqui para a nossa apresentação. O pessoal está bem calado aqui hoje, viu? Na semana passada o pessoal estava participando mais, mas não tem problema. Se alguém tiver alguma dúvida aí, uma crítica, um comentário, pode falar mesmo, viu, pessoal? Qualquer coisa. Crítica, lamentações, a gente aceita aqui. Então vamos lá. Agora vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Deixa eu só pegar aqui. Prontinho. Então vamos lá, transformação de dados. Então nós vimos aí o básico, né? Como que é a origem da transformação de dados. Então você viu, a gente já viu aqui, ó, como acessar, vou voltar aqui lá atrás, ó, nós vimos como acessar. Nós vimos a importação de dados, né? Que foi bem tranquilo também. E nós vimos agora a transformação, que é a parte mais interessante aí do Power Query, onde você trabalha, você brinca com os dados lá. E agora, a gente vai trabalhar aqui com a combinação de dados. Como que é isso aqui? Como que a gente vai trabalhar isso aqui? Como que é combinar? O que significa combinação de dados? Eu coloquei até aqui de azul, eu coloquei assim, ó, mesclar consultas. Ou seja, o que é mesclar consultas? É você juntar duas informações e trazer para uma só. Por exemplo, eu tenho uma base aqui que eu tenho nomes de vendedores. E tem uma outra base, tem um exemplo que a gente vai utilizar aqui, ó. Eu tenho uma base que tem o nome dos vendedores. E aí eu tenho outra base com, por exemplo, sei lá, a cidade dele, ou sei lá, a loja que ele trabalha. Eu quero juntar essas duas informações. Como se fosse aquele PROC-V, né? Que a gente puxa, eu quero saber qual é a loja do vendedor tal. É como se fosse um PROC-V. Então ele vai combinar esses dados, vai trazer para você automaticamente, como se fosse um PROC-V, que você utiliza para quem conhece aí, para dentro do Power Query. E você vai ver que isso é automático também. E toda vez que você for combinar esses dados aqui, vai ser bastante interessante, porque fica automático para você sempre. Ok? Assim como nós vimos lá, aquela base que nós trabalhamos agora. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, vamos abrir mais um exemplo. É o seguinte. O meu exemplo é esse camarada aqui, olha. Olha só. Eu tenho nessa tela aqui dados de vendedores, né? Nome do vendedor. Sempre a gente usa vendedores, que é o que é mais usado, né? Muita gente assim trabalha com isso aí. E é um exemplo assim, mais fácil de entender também para as empresas, né? Olha só, nós temos aqui o nome dos vendedores. Temos aqui o produto. Temos também as suas quantidades e o valor de cada produto. Ou seja, o valor dele. Cada produto vale tanto, né? Não quer dizer que esse aqui é o valor total, não. Então, a geladeira, por exemplo, nesse caso aqui, a Ana Silva, né, que é esse intervalo aqui, né, uma pessoa que colocou mesclado o nome dela aqui com as vendas dos produtos dela e colocou as quantidades que ela vendeu de cada um. Nesse caso aqui, ela vendeu 5 geladeiras de R$ 1.500. Então,
cada produto aqui custa R$1.500. No final, eu preciso saber o quê? Eu gostaria de saber aqui qual é a loja da Ana Silva, onde ela trabalhou, e qual é o valor total da venda dela, ou seja, qual que é o valor, por exemplo, 5 vezes 1.500, né? No caso dá 7.500 aqui. Mas eu preciso saber, isso aqui é automático. Isso aqui você faz no Excel mesmo, né? Você multiplica um pelo outro, ok. Mas se você tivesse uma grande quantidade de dados, você precisar gerar uma tabela dinâmica com isso, ou um gráfico, mas fica mais fácil você fazê-lo no Power Query e fica automático. Você só joga os dados lá, clica no botão atualizar e prontinho. Você não precisa fazer mais nada no seu dia a dia, né? Você pode ir para casa, tranquilo. Então você faz isso. Então eu preciso saber qual é a loja dessa pessoa, desse vendedor, e qual a quantidade total. É isso que eu quero saber aqui. E aqui, olha, nessa outra aba, eu tenho a aba vendas, eu tenho a aba aqui, ó, a aba lojas e vendedores. Aqui ele me fala quais são as lojas dos vendedores, ou seja, alguém me passou aí essa base de dados com as vendas de cada um, e me deu uma outra base de dados com a loja desses vendedores. Não colocou lá, não deu o trabalho de colocar para mim lá. Então eu preciso trazer para cá a loja desse pessoal. Poderia fazer um PROC V nessa tela aqui, mas se eu tivesse, mais uma vez, se eu tivesse uma grande quantidade de dados, muita informação, gerar tabela dinâmica, isso tudo é um trabalho danado, né? É um trabalho, é muito trabalhoso para você que faz isso no dia a dia. Você vai perder muito tempo trabalhando dados, higienizando base do que analisando. Então, isso é para facilitar para você. Então, eu vou fechar esse arquivo aqui de novo e vou abrir aquele nosso arquivo que nós estamos trabalhando, que é uma introdução ao Power Query. Então, já temos pronto aqui essa informação que nós utilizamos. E agora eu vou criar uma outra aqui. Ó. Nós já temos salvos as redes sociais. Vou criar uma outra aba aqui e vou trazer aqueles dados. Então, mais uma vez. Então, eu vou mostrar de forma mais rápida aqui. Ó. Nós vamos, primeiramente, em dados. Obter dados de arquivo do Excel para o trabalho. Ou seja, porque meu arquivo lá, as minhas bases de vendedores, está em Excel. Vou clicar aqui. Ele vai pensar um pouquinho e vai trazer para a gente aqui a busca, né? Vou copiar o caminho, ó. Vou colar aqui. E nós temos o caminho agora. Então, vou selecionar agora aqui, ó, arquivo de vendas, onde estão os vendedores. Vou importar. Após importar aqui, ele iniciou o assistente de importação, onde nós temos aqui aula 04, arquivo de vendas, que é o nosso arquivo, né, que é a nossa parte de trabalho, com as duas abas, né, as duas planilhas estão dentro lá, lojas, vendedores e vendas. Eu vou trazer os dois. Posso trazer um aqui, ó. Se eu clicar em um, ele mostra para a gente a loja dos vendedores. E vendas também. Deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui, vamos ver. Carlos Miguel, o arquivo fonte dos dados tem que estar sempre no mesmo diretório? Não, Carlos Miguel, não precisa. Pode estar em pastas diferentes, ok? Ele vai enxergar da mesma forma. Se o arquivo, por exemplo, a loja de vendedores estiver numa pasta unidade C e a base né, com a relação de vendedores pode estar lá na unidade D, tanto faz. Não precisa estar no mesmo diretório, não, na mesma pasta, não, ok? Então não precisa. Isso aqui é uma das coisas que muita gente pergunta mesmo, realmente. Ele não precisa. Os dados podem estar em lugares diferentes que ele vai enxergar da mesma forma. É você que vai dar o caminho para ele. Ó, esse aqui está aqui, esse aqui está aqui. Ele vai pegar os dois. Nesse nosso caso aqui, eu coloquei os dois exemplos aqui, coloquei duas para facilitar para a gente. Mas eu poderia muito bem, aqui ter deixado, né, esses arquivos em pastas separadas, diretórios separados, ok? Então, tá entendido? Não precisa estar no mesmo diretório. Vamos lá. Continuando. Agora nós vamos ao seguinte. Eu tenho a loja de vendedores e vendas. Vou selecionar os dois, que eu já tenho mesmo, né? Vou selecionar um aqui, ó. Selecionar vários itens. Seleciono aqui vários itens. Aí posso marcar os dois, ó. Lojas, vendedores e vendas. E aí eu vou transformar esses dados também. Ou seja, eu vou transformar os dados. Porque minha base veio, né, toda atrapalhada aqui, ó. Vamos lá. Transformar dados. Beleza, agora ele trouxe para a gente os dois arquivos aqui, ó. Ou seja, ele chama de consulta. Nós temos lá a tabela das redes sociais, que é o mesmo arquivo que nós trabalhamos naquela hora, e ficou gravado. Olha só, porque nós estamos no mesmo arquivo. Lojas de vendedores, que é o nosso arquivo que nós importamos agora, e as vendas, que é as vendas dos vendedores. Ok?
Uma informação interessante aqui, ó, pessoal, para quem está assistindo aí, olha só que legal. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aí. Vocês perceberam que tem um cabeçalho aqui, ó, nome do vendedor. Você notou que tem uma cor verde e uma cor preta? E os outros aqui estão tudo verdinho, olha. Alguém percebeu isso? O que significa isso aí? Quando está tudo verdinho, o que significa? Que todos os dados, né, todas as informações aqui estão completas, ou seja, não tem nenhum espaço vazio, não tem letra misturada com número, não tem erro nenhuma na planilha. Então, essas 3 colunas aqui, ó, verdinha assim, sinal verde, ok, elas estão ok. Quer dizer que todo mundo aqui é um texto mesmo, todo mundo aqui é um número inteiro, todo mundo aqui é número inteiro. E aí, o que ele fala? Não tem número vazio, não tem erro, não tem nada. Então, ele falou pra gente aqui, ó, que isso aqui está tudo ok, essas 3 colunas. Já esse aqui, ó, está verdinho aqui, está preto aqui. Ou seja, só um pedacinho dele está verde. Então, por exemplo, seria assim, 20% dessa base, dessa coluna está correta. Isso aparece em todas as versões, tá? Olha só, vou colocar o mouse em cima, olha só o que aparece. Deixa eu ver se consigo ver aqui para você. Aqui, ó. Olha lá, ó, nome do vendedor. Essa coluna do vendedor está escrito o seguinte: 4 válidos, 20%, 0 erros e 16 vazios. Ou seja, ele está falando que nós temos aqui 4 nomes válidos, está correto, e nós temos 16, aqui, ó, vamos dar aqui, ó, mostrar a espiada na qualidade das colunas. Nós temos 16, ou seja, 80% estão vazios dessa coluna, desses 20 aqui. Então ele está mostrando para a gente qual que é o percentual de erro aí dentro da planilha, dentro da sua base de dados. E aí, assim que a gente preencher todos esses dados aqui, vocês vão notar que vai ficar tudo verdinho aqui, vai ficar tudo 100%, assim como esses, ó. Cliquei com o botão direito em cima da cor lá, ó, mostrar a espiada na qualidade das colunas. Mostrar a espiada, né? Engraçado esse nome. Aí tem aqui, ó, produto, 20, 100%, 0 erro e 0 vazio. Então, Valério, o que a gente vai fazer agora? Já que está mostrando esse erro para a gente, vai corrigir, né? Então, o que nós aprendemos na aula anterior, no tema anterior? Nós temos que preencher aqui, ó, todo mundo que está vazio. Como nós faremos isso? Nós vamos aqui, ó, em transformar, selecionamos a coluna toda, transformar, preenchimento para baixo. Preencheu todo mundo. E olha só, ficou todo mundo verdinho aqui agora, tá vendo lá? 20 nomes de vendedores, são 20 vendedores válidos, 20 nomes válidos, 100%, 0 erros, 0 vazio. Então ele corrigiu para a gente aqui e já mostrou, ok? Então está correta essa nossa base de dados. Essa base aqui é bem melhor do que a outra que nós trabalhamos anteriormente. Ok. E agora, o que nós precisamos fazer? Nós já importamos as 2 planilhas. Vamos ver a outra também? Lojas de vendedores. Aqui, ó. Olha só que interessante. A loja de vendedores, ela tem o nome dos vendedores e o nome das lojas. Só que aí nós não temos um cabeçalho aqui, ó. Nós temos coluna 1 e coluna 2. Ele não enxergou que vendedor e loja seria um cabeçalho. Parece que enxergou como se fosse um nome. Faz parte da lista, né? Então nós temos que fazer o seguinte, nós temos que promover essa linha aqui como cabeçalho, clicando com o botão esquerdo do mouse no cantinho aqui, e aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Prontinho, agora ficou todo mundo verdinho também, ó lá, certinho agora. E aí já salvou, tá vendo? Já salvou tudo que a gente fez aqui. Tá tudo salvo já lá, ó. Se eu revezar entre uma e outra, tá ok. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte, primeiramente, nós precisamos, que eu falei lá, nós precisamos saber qual que é o valor total de vendas dessas pessoas. Nós já temos o nome das pessoas, nós temos o nome dos produtos, temos as quantidades e temos o valor unitário do produto. Nós precisamos saber quanto que cada um vendeu aqui. E para isso nós precisamos usar a multiplicação, ou seja, 5 vezes 1.500, 10 vezes 800, para saber qual que é o total de venda de cada um. E aí que nós vamos entrar em mais um conceito aqui, ó, da nossa apresentação. Qual que é esse conceito? É coluna personalizada. Vou voltar lá. Pronto. Nós vamos criar uma coluna a mais aqui, que é o total. Como nós fazemos isso? Nós vamos aqui em adicionar coluna. Ó, adicionar coluna. Clicando aqui em coluna personalizada. Quando você clicar em coluna personalizada, ele vai abrir uma telinha para você, onde você vai inserir os dados. Coluna personalizada. Adicionar uma coluna computada das outras colunas. Nome da coluna aqui, ó, personalizar. Então eu vou criar o nome da coluna, sei lá, posso criar aqui como se fosse assim, total de vendas, total vendas, ok? Esse é o nome da minha coluna. Fórmula da coluna personalizada. Já tem um sinal de igual aqui, né? É bem parecido com o Excel.
sinal de igual. Então eu quero fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, para trazer a quantidade. Eu quero a quantidade, e colocou entre colchete, o símbolozinho de multiplicação, que é o asterisco, né, do Excel aí, multiplicado pelo valor do produto. Então aqui, ó, quando estava daquele jeito, ó, vou colocar aqui, vou tirar um erro para você ver. Ele mostrou vermelho aqui, ó. Esperava-se o token mostrar erro. Ele está mostrando o erro. Quando você fecha aqui certinho, aqui, ó, nenhum erro de sintaxe detectado. Ou seja, a sua fórmula, o seu cálculo está correto. Então eu estou multiplicando quantidade vezes valor do produto. Para me saber qual é o valor total. Vai gerar essa coluna aqui, ó, total vendas. Clico em OK e prontinho. Ele já criou para a gente a coluna multiplicada aqui, ó. 5 vezes 1.500, 7.500. 10 vezes 800, 8.000. E assim por diante. Então nós já temos um total já prontinho para a gente aqui na tela. E ele criou aqui, ó, total vendas. Você pode ter notado que ele colocou assim, ABC 123. De alguma forma ele está entendendo que tem algum texto aqui dentro. Mas nós podemos corrigir isso. Como eu falei, isso aqui é um número inteiro, né? 5 vezes 1.500. Ou então eu posso colocar um valor como se fosse em reais, né? Vou clicar aqui dentro, ó, e alterar. Sempre aconselhar você alterar. Vamos colocar, por exemplo, aqui para moeda. Nesse caso aqui, vai aparecer para a gente com moeda aqui no Power Query. Mas lá, quando você for jogar para o Excel, por exemplo, vai ficar um número normal, 7.500, sem ser em moeda. Isso não importa, é só para você observar aqui na tela, né, na observação aqui, visualmente, saber que é uma moeda que está aqui. Então nós temos aqui certinho, ó, nome do vendedor, os seus produtos, as suas quantidades, o valor unitário do produto e o total das vendas, que seria a quantidade vezes o total das vendas. Ok? E agora nós vamos para a etapa final, que é a combinação, ou seja, nós vamos mesclar essas colunas agora. Nós temos tudo certinho. Nós vamos juntar agora, trazer para cá o nome dos vendedores aqui, ó. Aliás, nós vamos trazer para cá a loja dos vendedores. Como nós vamos fazer isso? Usando a ferramenta de mesclagem. E onde a gente encontra essa ferramenta? Nós vamos aqui, ó, em página inicial. Você vai clicar em página inicial. Lá no finalzinho você tem a opção assim, ó, combinar, tá vendo? Ó, combinar aqui embaixo. E aqui em cima, a primeira, você tem assim, ó, mesclar consultas. O que ele faz com essa mesclar de consultas? Ele vai pegar esses dados todos dessa planilha que nós temos aqui, ó, onde tem a Ana Silva, o vendedor, e na frente dela ele vai trazer a relação de lojas, de acordo com aquele nome. Por quê? Porque o que tem em comum aqui, ó, é o nome do vendedor, e aqui também é o nome do vendedor. Ou seja, ele vai pegar, é como se fosse um PROC-V, Ana Silva, PROC-V Ana Silva, loja 2. Carlos Silva, loja 1. Lucas Almeida, loja 3. É como se fosse um PROC-V. Então vamos fazer. Vamos clicar aqui, ó, nas vendas. Mesclar consultas. Ao invés de você clicar diretamente em mesclar consultas, o que você faz? Você clica nesse botãozinho aqui, ó, nessa setinha para baixo. Do lado dele vai estar escrito assim. Nós temos assim, mesclar consultas e mesclar consultas como novas. Se você clicar em mesclar consultas, o que acontece? Automaticamente, na consulta, ou seja, na base de dados vendas, que é essa aqui, ó, que nós estamos com ela aberta, vai trazer para cá o nome das lojas, né, de acordo com o que nós fizemos lá. Nós vamos fazer. Agora, se você clicar aqui, ao invés de você mesclar consultas como novas, o que ele faz? Ele vai criar uma outra consulta. Então vai ter uma consulta à parte, ao invés de ter só loja de vendedores e vendas, vai ter uma consulta lá que a gente pode dar um nome para ela, sei lá, vendedores com suas lojas, vendedores e lojas, ok? Podemos fazer isso. Eu vou mostrar para vocês, no caso, mesclar consultas como nova, porque o mesclar consulta é bem tranquilo também, é praticamente a mesma coisa, só que ele vai trazer para aquela arquivo, aquela base de dados que está ali em evidência para você na hora, que você está mostrando na tela na hora. Esse caso aqui é as vendas. Então vamos lá, mesclar consultas como novas. Quando você clicar em mesclar consultas como nova, ele vai abrir para a gente um menuzinho aqui, onde nós temos a opção de mesclar. Selecione as tabelas e as colunas correspondentes para criar uma tabela mesclada. E aí, olha só que mostrou para a gente. Vendas, que é a primeira, que está selecionada já. E aqui embaixo nós temos a outra opção aqui, ó. Loja vendedores, tabelas redes sociais ou vendas. No nosso caso, é a loja vendedores. E mostrou a listinha para ele aqui. E aí, ele fala assim, ó, tipo de junção. Você percebeu
que aqui, ó, o OK não está clicável, tá vendo? Ó? Vai acontecer isso com você. Muita gente erra isso aqui, fica pensando, ah, Geraldo, não está funcionando, eu tentei, não consegui. Tá vendo que o OK não está clicável? Por quê? Porque você aqui, porque eu ainda não defini qual é a chave, qual que é aqui, quais são os dados que tem em comum entre as duas planilhas. Nesse caso, o que tem em comum entre as duas planilhas é o quê? É o nome do vendedor. Essa aqui tem o nome do vendedor e essa aqui também tem o nome do vendedor. Então o que eu faço? Eu clico num, por exemplo, ó, vou clicar aqui, ele vai ficar verdinho, e cliquei no outro, ficou verdinho também. Olha só o OK agora, ele ficou clicável, tá vendo? Ó, dá para você clicar. Ele falou assim, e aqui embaixo, ó, ele deu um Vzinho aqui, ó, a seleção corresponde a 20 de 20 linhas da primeira tabela. E aí você pode fazer o seguinte, aqui, ó. Como já selecionamos os dois, ó, que tem em comum, eu quero que busca o que tem em comum lá nessas bases. Então ele vai buscar aqui, ó, externa, tipo de junção, externa, esquerda, todas as partes da primeira, externa, direita, todas as partes da segunda, externa, completa, todas as linhas de ambos. Neste caso, eu posso pegar externa completa. Por quê? Porque eu sei, né, quando eu criei isso aqui, essa base, eu sei que todos os vendedores que tem aqui nessa base aqui de loja de vendedores, tem aqui na loja de vendas, na planilha de vendas. Então eu posso usar essa aqui mesmo, externa completa, todas as linhas de ambos. Seleciono ela, ele vai falar ainda, ó, a seleção corresponde a 20 de 20 linhas, ou seja, o total das linhas da primeira tabela e 4 de 4 linhas da segunda tabela, ok? Então eu posso dar OK agora. Dando OK aqui, ó, o que ele mostrou pra gente? Eu vou até diminuir um pouquinho aqui, ó. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui pra gente poder enxergar melhor. Ele criou pra gente aqui mais uma consulta chamada Mesclar 1. Você pode ver que tem o nome dela aqui do lado, ó. Mesclar 1. Eu vou renomeá-la aqui, eu vou chamá-la de vendedores, só pra gente saber, né? Título de didática. Vendedores, lojas. Ou seja, nós temos vendedores e as suas lojas. Pronto, renomeei. Aqui, ó, já trocou aqui do lado também, tá vendo? Ó? E agora, se você clicar aqui, ó, com o botão em cima desse vai aparecer para você assim, ó, loja vendedora. Ele trouxe para você a loja de vendedores para cá, o nome das lojas. E está escrito assim, table, né, que é o nome das tabelas. Aí você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui nessa setinha, clicou aqui nessa setinha que estão opostas, tem duas setinhas opostas aqui, você pode observar. Você vai clicar nelas e vai mostrar para você assim, ó, deixa marcado expandir e faz assim, ó, selecionar todas as colunas, vendedor e loja. Você quer que traga o vendedor? Não, porque o vendedor você já tem aqui. Você quer que traga a loja? Quero, eu quero apenas a loja. Então eu desmarco o vendedor e trago somente a loja. Ok, pronto. Trouxe para a gente aqui as lojas de cada vendedor. Da Ana Silva aqui, que seria a loja 2, do Carlos Silva a loja 1, do Lucas Almeida a loja 3 e o André Ribeiro também, que é da loja 2. Então eu tenho aqui agora na minha tela todas as lojas, né? Eu combinei os dados, eu mesclei os dados e trouxe os dados dessas colunas para cá, de uma tabela para outra. Isso aí com base nessas duas consultas aqui, duas tabelas que nós temos prontas aqui. Ok? Então nós criamos aqui, ó, as duas lojas para a gente aqui. Aliás, nós puxamos as lojas para a planilha aqui, criando uma outra consulta. E você pode usar isso aqui do jeito que você quiser. E aí agora você pode fazer isso, ó. Para a gente terminar, ó. Ele colocou aqui o nome, tá vendo? Ó, ABC Loja Vendedores. Eu posso renomear, posso transformar isso aqui em loja. Dou Enter, ok. Tem uma loja. Posso vir aqui em fechar e carregar para. E dessa vez, ao invés de criar uma tabela dinâmica, eu vou criar um gráfico dinâmico. Seleciono o gráfico dinâmico, nova planilha, né? Clique em nova planilha. E vai gerar um gráfico para a gente aqui, ó. Ele demora um pouquinho, tá vendo? Está carregando todas as bases aqui do lado, a loja de vendedores, vendas, vendedores de loja. A tabela de redes sociais já está pronta, ele já tinha criado antes, quando nós fizemos no exemplo anterior, né? E dependendo da sua base de dados, ele demora um pouquinho ou não. Ele vai carregar para a gente, prontinho aqui, ó, criou um gráfico. E aí você pode inserir os dados do gráfico do jeito que você quiser, ó. Você pode aqui, ó, vamos lá. Vou selecionar aqui, ó, quais são os gráficos, como se fosse a tabela dinâmica. Eu vou trazer aqui o vendedor, vai estar aqui no eixo, e, por exemplo, a quantidade vendida dele. Posso também criar aqui, sei lá, eu posso trazer também para a gente, ó,
as lojas dele no filtro, por exemplo. E aí nós temos um gráfico prontinho na tela, onde nós podemos, né, gerar um relatório aí bacana para a gente aqui, ó. Então, se eu clicar, por exemplo, em loja aqui, ó, clica aqui na loja, posso filtrar, eu quero somente vendedores da loja 2, dou OK. Aí, ó, filtrou para a gente, Ana Silva e André Ribeiro. Tudo aí já prontinho para você na tela. E lembrando, toda vez que você fizer uma alteração naquela base de dados lá, que seria o arquivo de vendas, por exemplo, acrescentando ou atualizando essa base, basta você vir aqui na sua base de dados, né, no seu gráfico aqui, ó, e atualizar tudo. Clicando em atualizar tudo, automaticamente essas bases são atualizadas, ok? Então, pessoal, é isso. A parte do Power Query que eu queria apresentar para vocês, né, é uma introdução, é apenas, assim, como diz o pessoal, já parece até já é muito falado isso, é apenas a ponta do iceberg, né, do Power Query, essa introdução onde você pode trabalhar os dados, né, dessa forma. E aí eu espero que você que trabalha com base de dados assim, do jeito que eu estou mostrando aqui, que você tem que atualizar todo dia, que você fica consertando, você tem que gerar relatório, que são bases assim que faz você perder tempo no seu dia a dia, ao invés de você estar fazendo análise, ao invés de você estar apresentando coisas melhores para você ser promovido, né? Então você fica só trabalhando com dados o tempo todo e você não consegue se desenvolver, né? Até dentro mesmo da sua empresa. Não sei se é o caso de vocês aí, para quem trabalha com isso, você fica só por conta da base de dados, só consertando base, higienizando base, e aí, como eu falei, está escrito lá no próprio site da Microsoft, está falando, 80% do tempo das pessoas chegam a 80% do tempo das pessoas corrigindo a base de dados, trabalhando base de dados. E o Power Query, né, a tecnologia veio para isso. É para corrigir isso, é para você ter esse tempo para fazer análise. Então seria o contrário, né? 20% trabalhando na base e 80% fazendo análise. Isso aí é o que dá destaque para você dentro da sua empresa. Não apenas você trabalhar os dados. Então, se você conseguir analisar os dados, mostrar onde estão os erros, o que está acontecendo ali, por que a empresa não está vendendo, é mais interessante para a empresa, né, mais lucrativo para a empresa do que você estar apenas fazendo os dados ali, ok? Sem saber por que está fazendo. Então, espero que você tenha gostado. O pessoal que quiser perguntar mais alguma coisa aí, pode me perguntar. A gente já está encerrando a live, tá ok? Eu acho que demorou até um pouco, a gente está com 1h40 de live aí. Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem comentar aí, pode me pedir, pode... Né, a gente está aqui para isso mesmo, a gente está nas redes sociais. Mais uma vez eu peço para aquele que assistiu, né, obrigado para quem está assistindo até o final aí, ficou comigo até o final. Deixo para você o meu forte abraço e até lá. Tchau, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Obrigado por assistir o nosso vídeo e siga-nos em nossas redes sociais.